A paz do Senhor para os irmãos. Amém, pastor. Irmãos, graças a Deus, é a lição de número 7. Nós temos estudado aí, eu sempre gosto de frisar, os irmãos, não sei se tem alguém que é a primeira vez na escola dominical durante esse trimestre, mas nós estamos estudando a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje é a lição número 7, que traz o tema Estevão, um mártir avivado. Irmão, sobre Estevão, a Bíblia fala bem pouco. Tem 2 capítulos dedicados a Estevão, que é o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Atos. É onde vamos encontrar alguma coisa sobre Estevão. Eu até sugiro que os irmãos, como uma atividade de casa, leia o capítulo número 6 e o capítulo número 7. Aí o irmão fala, não, mas já li, leia de novo. Não sei os irmãos, mas às vezes eu leio 10, 20 vezes uma mesma coisa depois de um tempo, e eu sempre encontro alguma coisa nova ali quando eu leio. Eu já conheço tudo, mas de repente eu estou lendo e falo, mas eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. É interessante, né? E o tema, irmãos, um mártir avivado. A gente já percebe que no capítulo 6 e o versículo 5, que é onde aparece o nome dele pela primeira vez, até o 7 e 55, que ali é próximo da morte dele, a gente vê que a coisa, ele já é avivado desde o início, né, desde o começo. Você vê que, eu até deixei aqui aberto, não selecionei aqui, deixei tudo certo para abrir rápido aqui. Aconselho os irmãos também que nosso estudo vai ser baseado todo, ou quase todo ele, no capítulo 6, e o versículo de número... E o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6 todo, e o capítulo 7 também todinho. Você vê que no 5 diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e a Filipe, e a Prócoro, e a Nicanor, e a Timão, e a Pármenas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia. Aí o versículo de número 55 do capítulo de número 7, ele fala o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então por isso que eu digo, irmão, já começou, citou o nome dele aí, foi os 2 relatos aí já indicando que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Tudo começou, irmãos, no versículo 1 do capítulo 6, ali diz que crescia o número de discípulos, o número de seguidores de Jesus estava crescendo, e de repente surgiu ali uma reclamação, porque eles tinham um ministério cotidiano de distribuição de alimento, de cuidados com as viúvas. E o que acontece? As viúvas dos gregos, elas estavam sendo desprezadas, ou seja, eles não estavam dando atenção para as viúvas dos gregos, dos irmãos gregos, que eram judeus gregos. Aí o que acontece? Alguém reclamou, a Bíblia diz murmuração, a Bíblia usa essa linguagem que houve uma murmuração. E aí os apóstolos fizeram uma coisa, eles falaram, nós não podemos servir, nós não podemos se envolver com esse ministério, porque senão nós vamos deixar a palavra, o ministério da palavra e o ministério da oração. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que ver. Aí diz a Bíblia, irmãos, uma coisa interessante aqui, antes da gente entrar aqui, uma coisa bem interessante, ele fala aqui, ó, e os 12 convocando a multidão, versículo 2, tá, do capítulo 6, multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eles convocaram a multidão, vê que já tinha muita gente, já tinha bastante gente, para chamar uma multidão, né? O versículo 1, como eu falei aqui, diz que crescendo o número. Aí no versículo de número 2 aqui, diz que a multidão era uma multidão, eles convocaram a multidão. Aí ele vai falar no versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Olha só uma coisa, irmãos, quem escolheu não foi os apóstolos. Uma coisa aqui, um detalhe aqui, antes de nós passar para frente, quem escolheu não foi os apóstolos, foi as pessoas.
Foram a multidão de discípulos, foi a igreja, não foi os apóstolos. Veja como ele diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Aí ele fala aqui, ele diz as qualidades, ele coloca aqui 3 qualidades, que é ser cheio do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo, boa reputação, tinha que ter boa reputação, e deveria ser homem também cheio de sabedoria. Pode ver aí que são 3 qualidades, para escolher, para trabalhar nesse ministério, pessoas que tivessem essas qualidades. Vocês olham aí, escolham homens que sejam de boa reputação. Boa reputação, irmãos, é um testemunho da pessoa. No caso, teria que ser pessoas que lá fora, no seu cotidiano, não mente, não dá calote em ninguém, não enrola ninguém, pessoas verdadeiras, pessoas do jeito que elas são dentro da igreja, elas são lá fora. E aí, eu fico olhando, irmãos, tem alguns teólogos que eles falam que isso aqui não foi ministério diaconal. Eles acreditam, porque na verdade não tem o nome diácono aqui. Não tem o nome diácono, mas não quer dizer que não seja isso. Tá? Mas tem alguns teólogos, eu já ouvi alguém dizer isso aí, não, aí não era diácono não, aí era outra coisa, foi algo específico somente para poder resolver aquela situação, trabalhar ali dentro daquilo ali, não foi diaconato. Mas, irmãos, não tem o nome diácono aqui, mas a gente entende claramente que foi isso. Então, o que acontece? Ele fala, escolhei. Aí ele fala, cheio de uma boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais, aí veja uma coisa, o que ele diz no final, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Irmãos, eu já ouvi alguns pastores, daqui a pouco vamos entrar aqui no capítulo 6 e 7, tá? Daqui a pouco a gente já entra mais fundo aqui na lição. O que acontece? Eu já vi alguns pastores e até mesmo irmãos da igreja fazerem do ministério diaconal, do diaconato, uma coisa puramente materialista. Eu já ouvi da boca de alguns pastores dizer, não, limpar banco, limpar chão, limpar banheiro. E tem uns que até, tem pastor, irmão, que é terrível. Eu fui no banheiro lá, estava assim. Cadê os diáconos? É trabalho dos diáconos. Olha só, é trabalho dos diáconos. Por que ele não fez? Ele não estava lá, não viu que estava sujo, não viu que estava no chão? Mas porque sou pastor. E quem disse isso, irmãos? Jesus Cristo, uma vez, diz a Bíblia, que Jesus Cristo serviu as mesas. Enquanto os apóstolos estavam ali, ele foi lá e serviu. Teve uma vez que Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos para dar exemplo. E quem lavava os pés dos apóstolos, quando a gente olha hoje, em pleno século XXI, a gente acha que não é uma coisa muito forte. Mas se nós voltar no texto, se nós voltar na época, a gente vai ver que quem fazia aquilo ali era um escravo. Quem lavava os pés de uma pessoa era um escravo, era um trabalho do escravo. Por isso que Pedro rejeitou. Pedro falou, não vai lavar meus pés não. Aí Jesus falou, se não lavar, não tem sorte nem parte nesse ministério. Já disse, né? Não tem parte nem sorte nesse ministério. Então o que acontece? As pessoas acabam fazendo do ministério diaconato, uma coisa totalmente material. Eu estava olhando o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Claudionor Corrêa de Andrade, ele tem um livro. É pastor do nosso ministério, é teólogo da nossa igreja. Eu até aconselho quem é diácono, se puder adquirir. O ministério, o manual do diácono. Ele cita lá uma enciclopédia americana, onde ela fala o sentido dessa palavra. Ele fala garçom, ele fala servente, ele fala ajudante, mas nessa enciclopédia, ela fala também ministro. Então, o ministério diaconato, ele tem, é como se tivesse 2 lados, 2 faces. Uma, tudo bem, ele é um ajudante, ele é alguém que tem que se envolver mais com essas coisas, mas não tira, irmãos, em nada, o ministério excelente da parte de Deus. É tanto que ele diz aqui sobre esse importante negócio. E outra, para escolher esses homens, teria que ser homens cheios do Espírito Santo, teria que ser pessoas de boa reputação e tinha que ser homens cheios de sabedoria. Aí muitas das vezes alguns pastores fazem desse ministério uma coisa puramente humana, e as pessoas que são também diácono se sentem assim, eles acham que é uma coisa puramente humana. Não, irmão.
De modo nenhum, assim, é algo também, é um ministério excelente, servir na casa de Deus, seja como diácono, seja, não tem, mas é diácono, é puramente, é só limpeza, é só isso, é só coisa material. Não, vejam que esses homens, eles foram escolhidos, os 7, para tratar ali, de dar ali uma assistência ao ministério ali cotidiano, trabalhando com viúvas, com pessoas que precisavam. Mas os irmãos, vejam uma coisa, tinha que ser homem cheio de sabedoria, tinha que ser homem cheio de conhecimento. E se a gente for ver, mais na frente a gente vai ver, irmãos, Estevão tinha um conhecimento terrível do Antigo Testamento. Todo o capítulo 7, do versículo 2 até o 54 do livro de Atos dos Apóstolos, é o sermão de Estevão. E Estevão tinha um grande conhecimento, um conhecimento profundo mesmo. Desses 7 diáconos aqui, foram escolhidos 7 homens, os irmãos veem que dois se destacou, que são os primeiros, que é Estevão e Filipe. Filipe se destacou e mais na frente a Bíblia diz que ele era um evangelista. Tinha até 4 filhas que profetizava. Então, é como ele fala aqui, irmãos. Aí você veja, quando ele vai apresentar aquela relação de 7 homens que eles escolheram, foram os apóstolos que escolheram. É tanto que antigamente eu tinha um negócio na cabeça, não prestava muita atenção, eu pensava na minha cabeça, eu pensava que hoje quem escolhia era a igreja, para levar para o ministério. É a igreja que, o pastor vai perguntar, mas não é, quem escolhe é o pastor, na verdade, né? Isso é fato. Eu pensava que era a igreja, tal, que nem tem aqui, que nem a gente vê aqui, mas na verdade quem escolhe hoje em dia são os pastores que escolhem, eles indicam. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que está diferente do que está aqui. Mas que é errado, não estou dizendo que seja. Então veja bem quando ele diz assim, no versículo de número... quando ele vem, é o 5, né? O versículo de número 5. E este parecer contentou a multidão, porque tinha ali acontecido o quê? Uma murmuração. Não, está errado. Estão deixando as viúvas só porque é grega, não é judia. Está deixando de lado. Então os apóstolos chamaram, teve aquela conversa. Nós não podemos fazer isso aqui, porque nós temos que se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Mas faça assim, escolham aí 7 homens, cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Aí no versículo 5 diz, esse parecer contentou toda a multidão e elegeram. Veja que Estevão aqui, irmãos, é o primeiro da lista. E ele fala de Estevão, destacando aqui. Veja como é que ele diz, e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí depois vem Filipe, que foi o qual eu falei, que desses 7, depois os que aparecem, Filipe, a gente vai ver alguma coisa sobre ele lá na frente, e sobre Estevão, ele se destaca bem aqui. Não fala mais sobre Estevão, mas os 2 capítulos que tratam sobre Estevão, que é o capítulo 6 e o capítulo 7, ele é profundo em destacar as qualidades e o testemunho de Estevão. Você não vai encontrar aqui quem foi a mãe dele, quem foi o pai, quem foi o irmão, qual era a profissão dele, não vai encontrar qual era a cidade natal. Ainda tem uns teólogos que se aventuram, eu não sei se... Eu li alguns artigos, mas não vi base bíblica mostrando, dizendo que ele era um judeu helenista, ou aliás, um grego helenista. Ele era grego. Porém, a gente, não sei se por conta ali que precisou separar 7 homens para atender o ministério das mulheres viúvas que era grega, aí eu não sei se alguns associam que ele era grego por conta disso. Porém, não existe muita base, muita profundidade para dizer isso, e também não é de grande importância. Era grego, era isso? Não. O que é importante é o que a Bíblia fala. Ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio do poder. E isso aí você vai encontrar no capítulo 6, versículo número 5, e ainda encontra no versículo número 8. São em 3 partes, né? Encontra no 5, encontra no capítulo 7, 55, e encontra no versículo número 8, dizendo que ele era um homem cheio de fé, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. Alguém tem alguma pergunta, irmão? Pode falar. Tem alguns que não passam pelo caminho, vão direto, né? Necessidade que o ministério precisa, né? Exatamente. Tá bom, é interessante. Bem, o que é que acontece, irmãos? É importante a pessoa, primeiramente, ele
trabalhar com a mocidade, né, no caso, ou dirigir alguma coisa, algum trabalho. Depois, cooperador, aí, até então ele está trabalhando e já é cooperador. Mas depois, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É interessante, porque até você chegar em presbítero, você já passou por algumas experiências. Só, irmãos, que dentro da Bíblia, biblicamente, e como deve acontecer, não tem que ser exatamente assim. Ah, mas fulano de tal, ele era só cooperador e de repente agora ele é presbítero, é evangelista. É como o irmão falou, depende também da necessidade e depende também da chamada da pessoa. Porque o que acontece, irmão? Tem pessoas que ele só vai ser chamado para ficar em determinado local, em determinado ofício. Ele não pode ir para outra coisa. Se for, vai acabar estragando a pessoa. A verdade é essa. O que acontece muitas das vezes é isso. Às vezes a pessoa é um excelente diácono, mas ele tem muito tempo de casa, assim, vamos passar para presbítero. É um problema. Estevão, o que acontece aqui com Estevão? Estevão era um homem, irmãos, que olhando para Estevão, se olhar para Estevão, a gente vai dizer, por que esse homem não era apóstolo? Só que os apóstolos eram só 12. Os irmãos veem que depois da morte de Judas, Judas foi substituído. Mas por que Judas foi substituído? Porque a morte de Judas foi uma morte totalmente diferente da morte dos outros. Os outros foram martirizados. Judas foi um traidor. Que a morte dele não foi nem enforcamento. Ele caiu, se arrebentou. Ele foi se enforcar. A intenção de Judas era se enforcar. E ele foi para isso mesmo. Então ele foi, e a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que ele caiu, se arrebentou. E as entranhas dele, traduzindo aqui numa linguagem, mas tudo que tinha dentro dele caiu, rasgou. Judas rasgou. O tipo de morte de Judas foi feio. Então o que acontece? Ele foi substituído. Mas os irmãos podem ver na Bíblia que os demais, quando foram morrendo, que nem no capítulo 12, versículo 2, não me falha a memória, morreu Tiago a fio da espada. E Tiago não foi substituído, os demais não foram sendo substituídos. Mas eu digo assim, olhando para Estevão, a gente vê que o homem tinha uma qualidade que ele poderia até ser apóstolo. Mas Estevão foi somente diácono. Eu já vi, irmãos, bons diáconos, camarada serve como diácono de uma forma excelente. Depois coloca para presbítero, para evangelista, e é complicado. Porque a gente acredita assim, não, mas ele está aqui há muito tempo, tal, tem que ser... Irmão, isso não é empresa, é igreja. E aí tem gente que só vai ser chamado para diácono, outro só vai ser chamado até presbítero, e outro evangelista e outro pastor. Tem gente que se preocupa muito com isso, né? A pessoa de repente está numa certa idade, mas eu não dirigi igreja nenhuma. Nunca dirigi igreja na minha vida. O pastor não me enxerga, não me coloca. Olha, irmão, se o seu chamado foi para ser somente aquilo ali, você tem que ficar ali, não tem problema nenhum, irmãos. Quando eu aceitei Jesus Cristo para ir para o céu. A minha questão é no céu. O que viesse depois, diácono, pregador, ensinador, para mim é tudo coisa pronto. Mas não quer dizer que por a pessoa estar aqui há muito tempo, ela tem que ser. Mas não é bem por aí, né? Então Estevão, irmãos, ele foi o primeiro mártir. Estevão não era apóstolo, mas ele foi o primeiro mártir. O primeiro que foi morto, martirizado. Tá? Ele foi um dos 7 diáconos, um dos 7 primeiros, né? Um dos 7 primeiros diáconos a ser escolhido. E ele foi também, irmãos, o primeiro apologista da igreja. Foi o primeiro, foi ele. E por conta disso ele foi levado à morte. Por conta disso Estevão morreu. Por ser ele o apologista que ele foi. Foi um grande apologista. Então o que acontece, irmãos? O primeiro ponto aí da lição, tá? Eu aconselho os irmãos que leiam em casa a lição. Essa revista aqui, ela é uma revista para ser lida em casa. Na verdade, a gente acompanha, a gente faz menção, mas tem gente às vezes que espera que a gente leia a revista todinha aqui. Não, mano. E tem outros ainda que não lê em casa, e no momento da aula ele fica mergulhado lendo o tempo todinho. Não, lê em casa, grife alguma coisa,
destaca alguma coisa, traga, né? Se você achou interessante, se você tem alguma dúvida. Mas aqui não é o momento de ficar lendo ela tá entendendo? E também não é obrigação do professor ter que ler ela todinha. Tem professor que a coisa fica tão mecânica que ele não sabe nem, ele não tem nem condições de colocar um versículo da cabeça dele. Porque quando eu vou ler aqui, irmão, vem um bocado de versículo na minha cabeça. E às vezes a gente tem versículo que é mais importante do que o versículo que o comentarista colocou aqui. Às vezes acontece isso. Mas tem gente que ele é tão bitolado, ele acha que ele tem que ler tudo, falar todos os versículos que está aqui, tudo, fica muito mecanizado isso aí. É importante, o assunto está entranhado dentro do professor. Isso é importante. O primeiro ponto aí, ele fala o testemunho de Estevão. Aí ele diz aí, Estevão usado por Deus. É o primeiro subponto. O segundo subponto é uma covarde oposição. E o terceiro subponto é a fúria dos acusadores. A gente sempre fala, irmão, são 3 pontos. Cada um desses 3 pontos, 3 subpontos. Agora, o que é que acontece? O versículo 8. O versículo 8, irmãos, ele diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja bem uma coisa. Como eu falei, ele não era apóstolo. Mas diz a Bíblia que ele fazia grandes sinais e fazia prodígios. Ele era só um diácono. Estou dizendo só para a gente entender a profundidade. Não é que eu estou desprezando, não. Até porque eu já falei aqui antes que é importante. Então o que é que acontece, irmãos? Ele fazia muitos milagres. Ele fazia sinais. E isso daí o povo foi vendo que Estevão realmente era um homem que tinha Deus na vida, que tinha graça, que tinha poder do céu. E também isso fez com que os acusadores, as pessoas ali, os inimigos, se levantassem. Você pode ver isso no versículo 9. O versículo 9, ele diz o seguinte, ó: e levantaram alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos. Aí se levanta os libertos, que parece que não era liberto não, viu, irmão? Se levanta os libertos. Aí depois diz aí que se levanta os sirineus, os alexandrinos, e ainda vai aqui os da Cilícia e Ásia Menor. O que é isso, irmãos? Naquele período ali em Jerusalém, diz alguns comentaristas que existia aproximadamente 480 sinagogas. Veja bem, eu não estou concordando com isso, nem estou dizendo que isso está na Bíblia. Eu estou dizendo que alguns comentaristas dizem que havia ali aproximadamente 480 sinagogas. E existia muita gente ali, por quê? Porque Jerusalém era o centro, era o foco. Como Jerusalém era o centro da adoração e era um foco ali, então existia ali pessoas de diversas nacionalidades em Jerusalém. Existia muitas pessoas ali. Então existiam as sinagogas. As sinagogas, para quem não sabe, irmãos, era uma espécie de... funcionava como escola, local de culto, onde também o sinédrio... Algumas coisas funcionavam ali na sinagoga. A sinagoga iniciou lá no período do cativeiro babilônico. Quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, que eles estavam longe de Jerusalém, o que é que acontece? Eles criaram ali a sinagoga e depois não deixaram esse costume. Voltaram para Jerusalém e continuou as sinagogas. E existia muitas sinagogas ali. Aí dentro dessas sinagogas tinha ali a representação de algumas nações, de alguns locais. A sinagoga dos libertos, que acredita que eram alguns filhos de escravo ou escravos que foram libertos durante por os romanos, foram libertos por os romanos, e tinha a sua sinagoga ali também. E os alexandrinos, que era de Alexandria, no Egito, então existia ali. Essa sinagoga aqui é a sinagoga dos alexandrinos. Essa sinagoga aqui é a sinagoga da Cilícia, né? O que é que acontece, irmãos? Essa sinagoga aqui, provavelmente, a da Cilícia, provavelmente o apóstolo Paulo fazia parte dela, porque era lá da cidade de Paulo, provavelmente, né? E se os irmãos forem ver, no capítulo 7 e o versículo 58, é mencionado Paulo. Ele estava ali. Deixaram as roupas de Estevão com ele. Ele estava ali. É tanto, irmãos, que acredita-se que o que Estevão falou ali
veio a trazer alguma influência sobre Paulo. Porque Paulo, a gente sabe lá na frente que foi necessário o próprio Jesus aparecer para ele. Mas o que Estevão falou ali provavelmente ficou algo plantado dentro do coração dele. Capítulo 7, versículo 58, diz que quando apedrejaram, diz que deixaram as roupas de Estevão com ele. E depois dali, quando Lucas registra sobre Paulo, no capítulo 9, registra que Paulo perseguia. Ele entrava na sinagoga, ele entrava nas casas, ele perseguia, ele levava preso, ele tinha autoridade para fazer isso. Autoridade dada ali pelas autoridades da época. Então, irmãos, é importante que, por razão de Estevão fazer os milagres, fazer os sinais, fazer os prodígios, pregar do jeito que ele pregava, ter o conhecimento que ele tinha, se levantou a oposição. Agora, o interessante aí, não sei se os irmãos perceberam, essa oposição aqui não foi o Império Romano. Porque a gente vai ver lá na frente que o Império Romano, os romanos, as autoridades, perseguiram, mataram, prenderam. Porém, aqui quem era? Está no versículo 9, como eu já citei. E levantaram alguns que eram das sinagogas. Aí vai, chamados dos libertinos, dos alexandrinos. Essa perseguição foi uma perseguição movida pelos religiosos, pelos judeus. Foi os judeus que começaram aqui e foi os judeus quem chegaram a matar Estevão. Não foi o Império Romano, não foi. Foram os judeus. Ou seja, foi uma perseguição religiosa. Foi algo por conta deles achar que ele estava errado. É tanto que eles... O que é que acontece, irmãos? No versículo 10, está até aqui na nossa revista, porque na nossa revista não está tudo, né? Tem 3 versículos do capítulo 6 e tem mais ou menos uns 6 ou 7 do capítulo 7. Mas o que é que acontece aí? O versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Veja aí, não podiam resistir de forma nenhuma. Se os irmãos forem ver, isso daqui é muito profundo. Porque quando diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, não é o espírito de Estevão. Veja que aí está espírito com letra, o E está maiúsculo. O E está maiúsculo, significa dizer que era o Espírito Santo. Ou seja, é muito profundo eu transmitir isso por palavra. Não, eles não resistiram à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Irmãos, Estevão tinha uma graça, uma espiritualidade, ele tinha uma unção tão grande, e isso causou raiva nos acusadores dele ali, na oposição. Causou uma raiva tão grande. O que foi que eles fizeram? O versículo de número 11 diz que eles subornaram algumas pessoas ali. Subornaram, pagaram alguns homens para inventar coisa de Estevão, para mentir, para dizer assim, a gente viu ele blasfemando. Blasfemou, disse que Jesus Cristo derrubaria esse lugar aqui, disse que o Nazareno derrubaria esse lugar aqui, e também está falando contra os costumes que Moisés nos ensinou, para poder levar eles ao apedrejamento. O versículo de número 12, isso do capítulo 6, viu, irmão? O versículo do capítulo 6. O versículo de número 12 diz que eles incitaram o povo. Além deles subornar o povo, ele chegou num e disse, olha, essa pessoa aí ele está contra os nossos costumes, foi incitando o povo. Foi tipo para causar para o povo ficar contra. No versículo de número 12. E no versículo de número 12, deixa eu confirmar aqui, que eu estou com a Bíblia aberta, isso, lá usa a expressão excitar o povo, né? No final do versículo 12, está escrito que levaram ele ao conselho. Chegaram a levar Estevão ao conselho. O que é o conselho, irmão? O conselho aqui é o sinédrio. O sinédrio era uma reunião importante, era um concílio, era uma assembleia importantíssima da alta cúpula judaica. Eles faziam essa reunião para tratar de coisas importantes relacionadas ao judaísmo. E era também
uma espécie de tribunal, funcionava também como uma espécie de tribunal de justiça, era o Sinédrio. Então levaram ele ao Sinédrio. Irmãos, não é a primeira vez que alguém foi levado ao Sinédrio por estar falando de Jesus. O próprio Jesus foi levado ao Sinédrio e fizeram com ele um tribunal ali, fizeram algo muito terrível, mentiroso contra Jesus, também contra os apóstolos. Se você for ver aí, Atos dos Apóstolos, alguém abra aí e leia, capítulo 4, versículo 15, Atos 4 e 15, a gente vai ver ali a presença do Sinédrio também. Capítulo 4, versículo 15. Veja aí como é que diz. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Olha aí. Mandaram. Em caso, os irmãos podem ler todos os versículos anteriores, posteriores, todo o texto. Os irmãos vão compreender melhor. A gente não vai ler tudo aí, para a gente não tomar muito tempo aí, né? Isso no capítulo 4, versículo 15. Se você ler o capítulo 5 e o versículo 21 também, encontramos ali a presença do conselho, do Sinédrio. Pode ler de novo aí, irmão, já está com a... Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Olha aí, mandando sair fora do conselho. Eu queria só pegar só essa palavra aí, conselho. Então, o que é que acontece? Isso aqui foi um concílio, um sinédrio, um conselho religioso para poder matar Estevão. Os irmãos veem que no momento que ele estava ali discutindo, não estava ainda ali no conselho, no sinédrio. Depois diz a Bíblia que levaram ele para o sinédrio. Para quê? Para poder oficializar a coisa. Para ser uma morte oficializada. Até hoje em dia a gente faz muito isso. Oficializar a coisa, para não ser uma coisa sem ter uma solenidade. Não, vamos levar ele ao sinédrio. Levou ele ao sinédrio. Agora, o interessante, irmãos, é que a Bíblia nos diz que quando esses homens acusavam a Estevão, quando eles estavam ali acusando a Estevão, diz a Bíblia que no versículo 15 do capítulo 6, que quando olharam para Estevão, o rosto de Estevão estava brilhando como um anjo. Olha só, irmão, o versículo 8 diz que ele fazia sinais, e grandes sinais e prodígio. O versículo 10 diz que ele falava com autoridade tão grande, falava ali pelo Espírito Santo. O versículo 15 fala que o rosto dele brilhava como um rosto, como um anjo. E, no entanto, esses homens insistiram em condenar a Estevão. Insistiram. Mesmo vendo os sinais que Estevão fazia, os milagres, que a Bíblia não diz, a Bíblia só diz que ele fazia grandes sinais e que ele fazia prodígio. Não diz que prodígio era esse, não diz que sinais era esse, mas era cura, era coisas maravilosas que Deus operava através dele. E de repente insistiram. Irmãos, existe uma vertente teológica entre os evangélicos, não é assembleano, essa vertente, que diz que a graça de Deus é irresistível. Diz que a graça de Deus, ela é irresistível. Ninguém resiste à graça de Deus. A graça de Deus, ela é irresistível. Irmão, aqui fica subentendido, fica totalmente claro que a graça de Deus, ela pode ser resistida. Deus pode falar com o homem e o homem pode se recusar. Tem gente que recusa a vida inteira vendo Deus falando. Tem muita gente que os pais são crentes, a mãe é crente, já viu muita mãe orar, já viu o testemunho dos pais, o testemunho do irmão, o testemunho da esposa, mas, no entanto, a pessoa insiste e ela não aceita Jesus, em nenhum momento da vida dela. E muitas das vezes morre sem nunca ter aceitado a Jesus. Não estou querendo dizer isso, irmãos, para a gente parar de orar por essas pessoas. Não estou querendo dizer isso para a gente também deixar essas pessoas para lá, não falar de Jesus. Nós não sabemos. A gente tem que continuar evangelizando, orando. O que eu estou dizendo aqui, eu estou aqui indo contra essa vertente que diz que a graça, ela é irresistível. Não, a graça, ela é resistível. A gente pode resistir à graça. É tanto que no versículo de número 51, do capítulo 7, veja como é que ele diz, o versículo de número 51, ele diz assim:
Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, existe a possibilidade do homem resistir por diversas vezes, irmãos, o Espírito Santo, e morre com essa resistência. Resiste, vai resistindo, vai resistindo. Ah, mas ele viu muitos milagres, mas continua resistindo. Mas ele viu o testemunho, trabalhou com um homem tão abençoado ali, mas ele continua resistindo. Então existe essa vertente teológica que diz que a graça de Deus é irresistível. Ninguém, quando ela vem, a pessoa acaba, ela é irresistível. O homem não aguenta, ele vai. E na verdade ela é resistível. O primeiro subponto, Estevão usado por Deus. O segundo subponto, uma covarde oposição. E o terceiro, a fúria dos adversários. Irmãos, eles procuraram, fizeram de tudo para dizer que Estevão blasfemou. Por quê? Porque a blasfêmia, ela levava à morte. Vamos ver aí, Levítico, deixa eu ver se eu me lembro aí, Levítico 24 e 16. Alguém lê aí, Levítico 24 e 16? Porque aí estaria oficializando a morte dele. Não, ele morreu porque ele blasfemou. Ele merecia morrer, ele tinha que morrer. Ele foi contra os costumes que nós aprendemos. Ele foi contra Deus, ele blasfemou de Deus. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Olha aí. Por isso que no versículo 11 diz que eles subornaram, incitaram o povo. Aí o versículo 14 ele diz assim: porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Até aqui, irmãos, alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, pode argumentar, pode, se você quiser não concordar, pode. Está entendendo? Pois não. Não é não, e está muito claro. Estevão foi escolhido pela multidão dos apóstolos. Não, aqui foram os judeus. Aqui também está muito claro. O versículo 9 fala assim, e levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus. A Bíblia, ela faz questão de dizer quem foi que se levantou contra Estevão. Foram homens das sinagogas, foram judeus, alexandrinos, os libertos, os da Ásia, os da Cilícia. Foram eles que se levantaram contra Estevão. E quem escolheu Estevão, como está no versículo de número 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão. Quem elegeu Estevão foi a multidão dos apóstolos que tinham se convertido. Então, aqui está bem separado, aqui não tem como a gente confundir, está muito separado aqui, Poderia ser em outra situação, se não tivesse esses versículos especificando tão claro, a gente se confundisse. Mas aqui diz que quem escolheu Estevão foram a multidão dos discípulos, daqueles que aceitavam Jesus. E quem condenou Estevão foi homens da sinagoga, judeus, que não tinham se convertido. Até porque seria um negócio muito, muito terrível eles escolherem Estevão pela qualidade de Estevão e depois apedrejar Estevão por aquilo que eles tinham escolhido Estevão. Aí ia ser um paradoxo muito grande. Não, mas não foi isso não. É verdade. Quando cresce, começa a aparecer, Então é isso, irmãos. Quanto mais a gente precisa diminuir, Jesus aumentar a nossa está com o diploma na mão. Aí é complicado, né, irmão? Amém. O segundo ponto aí, irmãos,
Graças a Deus nosso irmão Daniel participou. É bom, irmãos, é bom que participe. É bom que participe. Fica mais dinâmico, fica melhor. Às vezes o professor, não pensou de um jeito, mas aí o aluno vai ter um outro pensamento diferente. É bom que a gente vai colocando aqui as ideias, né? E isso é bom, isso é bom. Não é bom, que nem o nosso pastor falou uma vez aqui na frente, é quando tem gente, graças a Deus aqui não tem não, graças a Deus. Mas tem aquelas pessoas que por ele não estar aqui falando, ele fica meio assim, aí ele começa a trazer umas ideias umas coisas meio diferentes demais. E começa a colocar coisa, e às vezes, irmão, a coisa puxa demais num ponto e acaba perdendo o foco da lição. Uma vez ali na Solange 1, um irmão cismou com o negócio e o professor foi em cima daquilo. Aquilo durou muito tempo, irmão. O negócio era assim: não, Jesus vem, mas a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e hora, né? Aí na cabeça dele, na concepção dele, a gente já sabia. Eu digo, como foi que esse irmão tirou isso? Aí ficou. Aí os irmãos foram querer explicar isso para ele e ficou. Não, mas não vai ter surpresa não, porque a gente já sabe que ele vem. Não, irmão, a gente sabe que ele vem, mas a Bíblia não diz o dia nem a hora. Não, mas não vai ter surpresa. Aí ficou. E o assunto vai mudando, e aí fica complicado. Mas graças a Deus os irmãos aqui são sábios, né? São bem instruídos, são homens de Deus, mulheres de Deus. Pode falar, meu irmão. Pode, fica à vontade. Fizeram a mesma acusação contra Saulo, eles usaram o mesmo artifício, porque eles se tornaram uma mentira para ser uma verdade. Estou entendendo. Aí o povo manipulado pelo religioso da época, eles usaram o humano. Então, se o líder lá da Suécia falava, era um erro. Então a mentira se torna uma verdade para condenar a pessoa. E referente à graça que o irmão falou, eu falo com o irmão. Por quê? Eu tenho modo de pensamento. Nós não conseguimos viver sem a graça de Deus. Porque a graça de Deus é um presente imerecido. A gente não merecia. Deus o presente, você vai recusar um presente? Então a graça, sem ela nós não conseguimos viver. Nós precisamos dessa graça. E o pessoal pensa aí, nós também. E outra coisa, como eu trabalho com os povos de Deus, até hoje eles não falam o nome de Deus. Não falam. Qualquer coisa que você for falar, até na venda deles, coloca tudo. Não fala Deus. Fala Deus, ali está falando. Amém. Como é o nome do irmão? Irmão José. E o irmão José destacou aqui uma coisa interessante, irmão. Os irmãos em casa, os irmãos se aprofundar, se os irmãos quiserem ler, como eu falei, uma atividade de casa, leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos, que fala sobre Estevão. Os irmãos vão ver que aconteceu algumas coisas com Estevão muito parecidas do que aconteceu com Jesus. Ele foi acusado de forma injusta, foi levado ao sinédrio e tem algumas coisas, a forma como acusaram ele, parece com Jesus. E tem algumas outras coisas aqui, ele perdoando lá no final, ele perdoa, também é muito parecido com Jesus. Pai, perdoa, não imputes esse pecado. Então isso é muito interessante. Irmãos, o ponto 2, até aqui no ponto 1, alguém tem alguma dúvida, irmãos? Porque o ponto 1 foi tratado aí do Estevão, um homem usado por Deus, a fúria dos acusadores, e também a fúria dos acusadores, uma covarde oposição. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente não passa para frente sem esclarecer. Porque a escola é isso, né? A gente não vai ficar com dúvida, a não ser uma coisa aí que não tem a resposta. Porque tem pergunta que não tem resposta, não. Aí não adianta. Tem pergunta que às vezes o professor tem que buscar mais para responder. E tem pergunta que não tem resposta mesmo. Não tem como. Pois bem, irmãos, o ponto 2... ele diz assim: a preciosa morte de Estevão. Irmão, eu estava meditando aqui, e isso daqui sempre para mim foi intrigante isso aqui.
A preciosa morte. Porque assim, irmão, tem coisa em Deus que a gente não vai entender mesmo. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados do que os nossos. A gente, além de ser limitado, e mesmo que nós estivéssemos no estado de perfeição, compreendendo ainda muitas coisas sobre Deus, a gente não ia compreender na totalidade. Porque mesmo assim, se a gente estivesse no estado ali quando foi feito Adão, não tivesse pecado, se nós não tivéssemos pecado, por exemplo, mesmo assim a gente não ia compreender na totalidade, porque a gente é criatura, não ia deixar de ser criatura. Agora, uma coisa interessante, aí o comentarista deu esse tema aí, veja o tema que ele colocou: a preciosa morte de Estevão. Olha, a preciosa morte de Estevão. Eu estava olhando, irmão, o Salmo 116 e o versículo de número 15. Salmo 116, versículo número 15. Geralmente quando alguém morre, que a gente não usa nem essa palavra morte, né? A gente suaviza: passou para o Senhor, foi recolhido, passou para o Senhor. Outros dizem assim: fez a grande viagem. E aí vai para suavizar, porque essa palavra realmente é forte. A palavra morte é uma palavra muito forte. Exatamente, não, eu estou generalizando aqui. Quando eu falo que as pessoas suavizam, eu estou generalizando. Espírita, macumbeiro, tudo quanto é coisa, sempre, eles acabam suavizando. A gente fala, passou para o Senhor, foi recolhido, que é umas, dormiu, que a Bíblia usa muito dizer dormiu. O Salmo 116, versículo de número 15, veja como é que diz aí, irmãos: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso aqui, irmão, sempre foi para mim, sempre foi uma coisa intrigante. Preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a morte dos seus santos. Como é que uma morte pode ser preciosa? Porque o que acontece, irmão? O crente, ele tem que entender, ele tem que entender uma coisa, é difícil. Você, por exemplo, isso não é fácil de compreender, não. Que quando ele passa dessa vida para outra, ele vai estar com Cristo, vai estar nos braços de Cristo, ele vai estar em... o apóstolo Paulo, ele fala uma determinada vez que ele estava em aperto. Aí ele fala: não, mas eu posso passar dessa para outra, para estar com Cristo. Ele fala, né? Ele não tinha medo. O apóstolo Paulo dizia assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira. Teve uma vez um profeta por nome de Ágabo, que ele pegou ali o cinturão de Paulo e passou em Paulo e falou: esse homem com quem eu estou aqui fazendo isso, passando o cinto, esse homem aqui vai sofrer muito em Jerusalém. Aí os irmãos foram cair: Paulo, não vá, tal, não vá. Paulo falou: não, eu estou preparado. Paulo foi. Era um homem que não temia de maneira nenhuma nem a morte. E o crente, irmãos, quando ele tem uma comunhão grande com Cristo, ele não teme a morte. A verdade é essa. Quando ele tem uma comunhão grande com Cristo. Agora, quando a comunhão não está muito grande, ele tem medo. Ele tem medo. Tudo assombra, né? Tudo assusta. Tudo assusta. A verdade é essa, tudo assusta. E ele diz: não, preciosa é a morte. Irmãos, uma coisa interessante: o Deus que diz isso é o Deus que, quando Ele quer livrar da morte, Ele também livra. Os irmãos veem que os 3 moços lá, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados dentro de uma fornalha, porque não adorava a imagem. E por não adorar aquela imagem, o rei mandou aquecer. E aqueles moços tinham uma convicção tão grande, irmãos, que eles falaram: rei, nós não vamos responder não sobre esse negócio não. O Deus a quem nós serve, ele tem o poder de nos livrar das tuas mãos. Aí o rei ficou mais enfurecido ainda, esquentou mais ainda a fornalha. Irmão, jogou eles ali dentro, e é muito interessante isso aí, irmãos. Isso é interessante demais. Não queimou nada neles, não queimou nada, nem cheiro de fogo eles tinham. E o rei, quando olhou, viu ainda 4 pessoas lá dentro. Nós acreditamos, né? Aquela 4ª pessoa, nós acreditamos, pode ser Jesus Cristo, aquela 4ª pessoa que estava com eles. De repente, Daniel também não temeu a morte. Saiu o edito, e no edito dizia: não, quem não orar ao rei e no espaço de tantos dias, vai ser lançado na cova dos leões. Deixava lá os leões morrendo de fome, não dava comida para eles, para quando a pessoa cair ali dentro, irmãos, pronto. E Daniel foi tranquilo para dentro da cova, tranquilo. E ali ele ficou brincando com os leões, né? A gente entende.
Igual quando a gente faz com um cachorro, pegando na cabeça. Aquele leão nada fez com Daniel. Então Deus livrou eles da morte. E no entanto, Estevão aqui, Deus permitiu, irmãos, que Estevão passasse por o que passou. Eu estava olhando, irmãos, uma morte de apedrejamento. Meu Deus do céu, que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Porque, irmãos, se a pessoa pegar a pessoa e colocar numa cadeira elétrica e eletrocutar, é meio esquisitinho a pessoa assistir aquilo ali, mas assiste, né? Nos Estados Unidos, quando tem essa sentença, tem um vidro assim, tem um esquema, as pessoas assistem ali e tal, vai um padre, faz lá, tal, e depois mata a pessoa ali, executa. Mas, irmão, apedrejamento, as pessoas pegando as pedras para meter na cabeça da pessoa. Uma vez me mandaram um vídeo aí de um ladrão. O camarada era ladrão, tinha roubado. A população pegou ele. Eu estou assistindo assim, depois pegaram uma pedra, começaram a tacar na cabeça do homem. Eu tirei o vídeo, eu digo, não, eu sei que o homem é ladrão, mas assisti isso aqui. Agora, os irmãos, imaginem, pegaram as pedras, irmão, cada pedona grande, e era pedrada na cabeça, pedrada nos peitos, em tudo quanto pegasse. Pensa que uma morte dolorosa, uma morte triste, uma morte que não era nem para ser uma morte de servo de Deus, né? Hoje em dia, você falar para uma pessoa da teologia da prosperidade, que só pensa no reino de Deus aqui na terra, dinheiro, riqueza, carro e tanta coisa, você imagina morrer numa condição daquela por conta da palavra de Deus. Estevão não temeu de jeito nenhum, não, né? Os homens, irmãos, e a fúria, que tem um subtítulo, que ele colocou aqui, a fúria dos acusadores. Os homens estavam com uma raiva tão grande, que diz a Bíblia que eles rangiam os dentes. Irmãos, e viram o rosto dele como um anjo, viram as palavras dele. Aqueles eram homens judeus que tinham conhecimento do Antigo Testamento, viram que tudo quanto ele tinha falado era verdade, mas porém pegaram as pedras e estava determinado mesmo, nós acaba com ele hoje. E foi desse modo, matou Estevão. Então os irmãos veem que é uma coisa terrível. Aí a Bíblia vai e diz que é preciosa a morte dos santos aos olhos de Deus, é uma coisa preciosa. Irmãos, e é uma coisa interessante também. Deus, por isso que eu digo, é difícil a gente entender Deus. A uns ele livrou, e a outros ele permitiu ir até a morte. Veja aí, irmãos, abra aí, capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, é o começo ali da igreja primitiva, capítulo de número 12, e o versículo de número 2, olha como é que diz. Eu vou ler do versículo primeiro a seguir, porque aí vai ter um sentido mais completo. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Aqui já é uma perseguição do Império Romano, já não é uma perseguição religiosa. E matou a espada Tiago, irmão de João. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Vocês vão ver, o mesmo Herodes que matou a Tiago, no versículo 2 do capítulo 12 aqui, diz que colocou Pedro numa prisão, e depois Deus mandou um anjo, e Pedro foi solto da prisão. É o mesmo Deus e o mesmo Herodes. E quase que o mesmo momento, uma continuação da história. Matou Tiago, cortou a cabeça, e depois prendeu Pedro, depois mandou o anjo livrou Pedro, né? Diz que a cadeia caiu, diz que as portas se abriu, Pedro foi, e Pedro foi livre. Depois estava lá Pedro pegando de novo. Vocês vão ver que o propósito de Deus na vida de cada um de nós é diferente do outro. Eu não sei quantos anos Estevão tinha, irmãos, eu não sei, mas ele era novo, não sei quantos anos ele tinha, mas ele era novo, morreu novo. Já João, o que escreveu o Apocalipse, morreu com 100 anos. É uma coisa interessante. Então, o que Deus tem na vida da gente, muitas das vezes é diferente. Tanto os dons que Ele dá para nós, como aquilo que a gente faz. É por isso, irmão, que não adianta eu querer ser igual a fulano. Não, Deus tem um propósito determinado com a vida dele, diferenciado. Não adianta, né? Porque eu digo isso, irmão, porque eu vejo assim, muitas pessoas, alguns pregadores, acho que parou mais, né? Querendo imitar os outros. Querendo ser igual ao Marco Feliciano, querendo ser igual a Billy Santana, que esses homens estão até meio desgastados em relação à pregação. Eu estou citando os nomes deles, mas estão meio que desgastados, né? Uns se envolveram com política, outros se envolveram com outras coisas, e assim por diante. Mas antigamente era essa coisa. Irmãos, a gente tem que ser quem nós somos, porque o plano de Deus na nossa vida é diferente para cada um de nós.
Então nós somos, mas as coisas boas que a pessoa, sim, as coisas boas sim. As coisas boas sim. Você olhou, viu, aquele homem ora muito, eu quero orar que nem ele. Tá bom, ó. Mas fulano de tal prega, ele tem muito conhecimento da palavra, eu vou ler. Tá bom demais. Mas é bem casado, ó, fulano de tal, muito bem casado aquele irmão. Queira ser bem casado igual ele também, quando casar. Agora, irmão, querer imitar a personalidade, querer pôr uma batata quente na boca para falar igual o pregador, meus irmãos, essa noite, que eu não tenho nem jeito para isso. Eu prego ali, eu prego 30 minutos e já fico rouco. Tanto que se não tiver a água, então não adianta eu querer imitar ninguém. Se não tiver a água, uma vez eu fui pregar, estava lá no Ceará, aí o pastor me mandou para representando ele, lá para Piqué Carneiro, ficava 250 quilômetros, um congresso. E era tipo um corredor, irmão, grande, a igreja era tipo um corredorzão assim, e os ventiladores estavam tudo quebrados. Eu suei demais ali, tanto que me emprestaram uns panos que eles mesmos traziam, e aí eu falei, meu Deus do céu, se não tiver água aí, eu não consigo não. A garganta vai secar e tudo. Mas, irmão, para minha surpresa, me mandaram um copo desse tamanho. Eu falei, aqui dá para aguentar 1 hora pregando, porque o copo era grande. Então, nós somos diferenciados uns dos outros. A forma como vai morrer, a forma como nós temos que viver. Agora, em relação a viver pela palavra, a ter a comunhão com Deus, a ter a comunhão com os irmãos, aí isso aí é outra coisa, né? Agora, querer imitar os outros, ser igual aos outros, no sentido de personalidade, tanto você vê que na Universal do Reino de Deus, os pastores falam tudo igual, né? Não sei para que aquilo, irmão. Parece um robô. Ali é treinado, ali é treinado. Ali é treinado. Meus irmãos, né? Ali é treinado. Então, irmãos, o que é que acontece aqui? Preciosa a morte de Estevão. Ele fala, cheio do Espírito Santo. Irmãos, no momento da morte de Estevão, que ele está ali morrendo, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Nós já citamos aqui, mas vamos fazer referência de novo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo de número 55, ele diz assim, ó, versículo número 55, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que veio os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, não é qualquer um que tem essa visão na hora da morte, não. Isso aqui, diz a Bíblia que ele estava cheio do poder. Irmãos, um homem cheio do poder, que nem Estevão estava, ele não teme a morte, ele não teme nada. E aí ele estava cheio do poder, e no momento ali, ele ainda tem essa visão, ele viu a glória de Deus. Eu estava vendo, irmãos, quando a gente lê o Diário de Grunewald, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus, quando a gente lê a história da Assembleia de Deus, eu já li a história da Assembleia de Deus, Diário de Grunewald, já li alguns relatos sobre o início, como começou, como foi para os estados. Irmão, acontecia muitos milagres, até coisa parecida com essa. No momento de um funeral de um crente ali, a glória de Deus caía. Não foi perseguição, não foi nada. O irmão estava ali, tinha partido para a eternidade, estava ali na hora do funeral, de repente começa a louvar, a glória de Deus invade. Porque, irmão, a gente está olhando pela lógica humana, isso não é hora de Deus agir, de glória, pela lógica humana. Mas pela lógica divina, irmãos, a coisa é outra. Então, a glória de Deus invadia na hora. Teve até eu não me lembro quem foi, se foi Paulo Leiva Macalão, eu não me lembro qual foi. Quando ele morreu, quem estava no funeral ali, viu, irmãos, tipo uma mão no céu, assim, esperando. Uma mão, assim, como de nuvem. Naquele momento que ele estava cantando os hinos, aquela coisa ali. Por quê? Porque era um crente, era um servo de Deus. E não tem, irmãos, como diz, não tem alegria maior para Deus. Agora, ruim é quando morre um pecador. A pessoa nunca aceitou Jesus. Até as palavras que aquela pessoa fala muitas das vezes na hora da morte é desesperadoras. Desesperadoras. Agora um crente não. Um crente, quando ele morre, irmãos, é tanto que o crente, quando parte para a eternidade, não tem motivo para a família estar se jogando no chão, que nem a gente vê. Quando morre, lá no Nordeste eu vi muito, morreu tal, aí se joga no chão e rola, e quer se jogar em cima de caixão, em cima de... Peraí, mas você não é crente? Você não é crente, né? Você não é crente, eu sei, é triste, é doloroso. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe. É doloroso. Mas, irmão, para que se jogar em cima de caixão? Para que
tá se arrastando pelo chão? Para que tá como que quer morrer também? É um negócio terrível isso aí, né? Muito terrível. Então, irmãos, a morte, é como ele diz aqui, né? Cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. É as palavras aqui do comentarista, é o ponto 2, subponto 1. O que é que acontece, irmãos? Eu vi aqui uma coisa interessante. Quando Jesus, irmãos, foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o céu se abriu, veio uma voz do céu que dizia assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo em forma de pomba. A gente vê o que aí? A Trindade. Aqui também, se os irmãos perceberem, a Trindade também estava aqui. Porque olha como é que diz aí, né? O versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele vê Deus. Ele viu, irmão, a Bíblia está dizendo que ele viu. Ele viu Deus. E Jesus que estava do lado direito. Enquanto ele olha para cima, que ele vê Jesus, ele vê aquela manifestação de glória, ele vê Jesus, e Jesus à direita de Deus, ele vê Deus e vê Jesus, é o que está dizendo aqui, no versículo 55, a Bíblia também diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Eu vejo o que aí, irmão? Aí tem a manifestação da Trindade. A Trindade se manifestou aí, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele olhou e ele viu Deus e viu Jesus, ele viu os três se manifesta aí. Irmãos, tem uma coisa aqui, a gente vai fazer um parênteses aqui. No ano 212, 300 e alguma coisa, surgiu um bispo por nome de Sabélio. Sabélio, ele pregava uma coisa que depois teve o nome de monoteísmo modalista. Monoteísmo modalista. O que é que Sabélio pregava? Sabélio pregava que só tinha um. Só tinha uma pessoa. Era o que ele pregava, Sabélio. Pregava que só tinha uma pessoa. Mas e quando falava Jesus? Era um outro módulo. E quando falava o Espírito Santo? Era um outro módulo. Por isso que se chamava monoteísmo modalista. Porque ele acreditava numa pessoa só. E os outros três era título. Isso foi lá no ano 200 e alguma coisa, 312, 200 e alguma coisa. Ele foi até, onde eu li usar a palavra que ele foi excomungado. Um papa excluiu ele, usava a linguagem excomungada, excomungou ele por conta disso que ele ensinava. Só que o sabelianismo existe hoje. Pois é. Existe um grupo aí por nome de Voz da Verdade, que é uma igreja. Esse grupo, ele é um grupo que canta, e nós conhecemos os hinos dele, cantamos até hoje. Por sinal, são hinos muito bonitos. Bonitos não, são lindos os hinos, na verdade. Voz da Verdade. Existe também uma outra igreja por nome de Tabernáculo da Fé, que antigamente a sede era lá perto da sede da nossa igreja ali no Belém, da antiga sede. Ali naquelas ruas, quando você tinha ali Tabernáculo da Fé. Tabernáculo da Fé acredita do mesmo jeito. Isso é o sabelianismo hoje. Aí o que é que acontece, irmão? Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente no nosso meio, por isso que eu estou fazendo um parênteses aqui, que não sabe o que é uma trindade. Não sabe, ele sabe que existe a trindade, mas ele não sabe explicar, dizer o que é a trindade. Irmãos, nós acreditamos em um único Deus. Deus, ele é um só. Deus é único. Na verdade, Deus é a divindade, a deidade. É como Deus disse para Moisés lá está no Pentateuco: ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Deus. Então Deus só existe um. Não existe três deuses. Porém, existe três pessoas. Esse Deus existe e subsiste através de três pessoas. Aí o que é que eles dizem? Não, mas a palavra trindade não está na Bíblia. Tá bom. A palavra Bíblia também não está na Bíblia. Você já encontrou a palavra Bíblia dentro da Bíblia? Você já encontrou a palavra teocracia, que era o governo de Deus, dentro da Bíblia? Você não encontra. Mas não é porque você não encontra que não é bíblico. O cometa Halley já existia há muito tempo. Foi de uma época para cá que deram o nome, cometa Halley. Mas já existia. Não quer dizer que ele passou a existir depois que deram o nome para ele. Então, o que é que acontece, irmãos? A trindade é isso: Pai, Filho, Espírito Santo. Irmãos, eu queria ver como era que Sabélio iria explicar isso. Estevão morrendo ali, aí de repente ele olha e vê Deus, uma pessoa, e vê Jesus, outra pessoa, e o Espírito Santo enchendo Estevão. Aleluia. Como é que a pessoa vai explicar um negócio desse? Como é que explica? Por isso que eu citei a passagem de Jesus, lá em Mateus, que quando ele está sendo batizado, a voz do céu, o Espírito Santo desce em forma de pomba, né? E Jesus ali, 3. Então, irmãos, não tem como negar. Por isso que a Bíblia diz que as falsas doutrinas, o apóstolo Paulo escreveu, são coisas de demônio, doutrinas de demônio. Porque para a pessoa dizer um negócio desse, a pessoa tem que estar totalmente fora da coisa. Heresia, herege. Pode falar, meu irmão. Pode. Triunidade? Aí já soa um pouco mais diferente, né? Triunidade. Mas soa bonito também, né? Exatamente. Mas assim, irmãos, eu falei aqui que às vezes a gente não consegue explicar. Mas a gente entende. Tem pessoas que às vezes não sabem explicar, mas ele entende. Se alguém vier com a falsa doutrina, dizendo que só tem um, ele já vai entender, ele já vai recusar aquilo ali. Ele pode não saber totalmente explicar, trazer a miúdo, mas ele vai entender por quê. Porque ele creu, ele acreditou, ele recebeu a fé. Então, é isso. Então, irmãos, Estevão teve essa visão maravilhosa. Antes dele, visão não, ele viu essa manifestação de Deus, de Jesus. Aí, no versículo de número 2, ele diz assim: a violência dos acusadores. O versículo número 2, o ponto 2, subponto 2. Nós estamos no ponto 2, subponto 2. Aí ele fala assim: se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ver que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Que aí a gente já citou, né? Levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. O perdão no martírio. Foi esse ponto aqui, quando o irmão José ali falou, né? Aí algumas coisas, Estevão, a gente olha, parece com Jesus, porque ele era um seguidor de Jesus. E uma delas, irmão, foi essa parte aqui. Foi ele perdoar aqueles homens no momento que aqueles homens estavam executando ele. Eles perdoaram, né? Capítulo 7, versículo de número... O versículo de número 57 diz assim: mas eles gritaram com grande voz. Quando Estevão disse, no versículo 56, que viu Jesus, que viu Deus, que viu Jesus do lado dele, aí ele fala no versículo 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. Aí aqui fala o 58, e o expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputa esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Está vendo como é que a Bíblia usa a linguagem para a morte?
adormeceu, diz que ele dormiu naquele momento, mas ele perdoou. Os irmãos, veem, meu irmão, que acima de tudo, acima de ser um homem que através dele Deus executou milagres, um homem que falava de um jeito, com uma unção, irmãos, grande, uma graça grande, ele ainda no momento da morte dele, ele perdoa aquelas pessoas. Isso é difícil, isso é difícil. Aprendeu com Jesus. Isso é muito difícil, irmãos, a gente perdoar uma pessoa. A gente, para pregar é fácil. Se eu posso pregar aqui, é muito fácil. Eu posso aqui pegar vários versículos e encaixar e tudo, é muito fácil. Agora, irmãos, perdoar as pessoas é difícil. Você vê que pequenas coisas, não chega nem a ser do tamanho dessas, que a gente quer deixar para lá, as pessoas até nos chamam de besta. Ah, mas você é besta demais, deixar fazer isso com você. Exatamente, é isso mesmo. Entrega o meu espírito. Pois é, então, falou parecido. Por isso que eu digo, irmãos, o seguidor de Jesus é assim, ele tem que cada vez mais parecer com Cristo. Quando a gente vai cada vez mais parecendo com Cristo, abandonando o mundo, deixando o mundo para lá, aí as coisas ficam melhor em nossas vidas, tudo começa a fluir mais, aí o avivamento vem. No capítulo 5 de Mateus, veja como a coisa, irmão, não é fácil. Dizer que é fácil não é não, mas dizer também que não é impossível, a gente consegue. No capítulo 5 e o versículo 44 de Mateus diz assim, já estou encerrando, viu, irmão, estou parando aqui, diz assim, eu porém vos digo, 44 de Mateus 5, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Foi o que ele fez, ele amou os inimigos. Eu digo para os irmãos, não é fácil, irmão. É mais fácil a gente amar quem dá coisa pra gente. De repente você está lá, o irmão chega e diz, olha, eu comprei esse terno aqui, estou trazendo para você. Ou então, irmão, você precisa de tanto, eu vou te dar. Isso aí é muito mais fácil. A pessoa ama essa pessoa tranquilamente, até ora por ela, deseja o bem dela, a felicidade dela, é claro. Aí diz aqui, amai os vossos inimigos. Exatamente. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Sabe que está odiando, mas eu vou fazer o bem para ele. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí ele ainda fala aqui, mas o versículo 45 ainda complementa. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Vê que a coisa é... Aí eu fecho aqui dizendo, irmãos, o ponto 3 é a ação, o avivamento, mesmo em meio ao sofrimento, né? Diz aqui, o avivamento no sofrimento. É possível, no sofrimento, o homem ser avivado e ter a comunhão com Deus. O sofrimento em nada vai impedir da pessoa ter uma comunhão com Deus, crescer na graça, não impede. O que impede, irmão, da gente crescer, do avivamento vir, das coisas acontecerem, é uma coisa chamada pecado. Alguém tem alguma pergunta, irmão? Nós já estamos finalizando aqui, o relógio já está mandando parar. 10h30 aqui. Se alguém tiver alguma pergunta. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Próximo domingo, permitindo Deus, vamos estar aí. E próximo domingo vai ser dia 19, né? Vai ser o avivamento espiritual no mundo. Os irmãos que estão aqui, eu os convido para que no próximo domingo estejamos aqui de novo, irmãos. É muito bom, né? Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Ô, rapaz.
Oxe. Agora foi. Acabou de ter. Opa!